Olá, seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Bem, você sabe o que é clichê? A gente reconhece clichê como sendo aquela coisa que sempre é repetido por todo mundo. Algum conselho barato, filosofia de botequim, coisa desse tipo. Só que a palavra clichê vem do francês por causa da época da invenção da imprensa, quando eles faziam aquelas placas para poder imprimir o jornal. Aquelas placas eram feitas de metal ou outros tipos de material, geralmente, ou outros materiais, geralmente feito de ferro, de metal. Mas existiam algumas coisas que sempre eram ditas, sempre eram repetidas, coisas básicas que sempre se repetia, então eles faziam o seguinte: nas placas, para poder escrever uma novidade, uma coisa completamente diferente, eles colocavam letrinha por letrinha na placa, aí tinha que vir e fechar ela, certo? Para ficar tudo grudadinho, para eles poderem mudar depois, e aí depois que fechava aquela placa, ia imprimindo aquela edição. Ia imprimindo, passava a tinta no metal e ele encostava no papel. Bem, o clichê, então, era um nome dado para peças de metal que tinham um dizer extenso, mas que era muito repetido. Então, isso é um clichê. Então, as obras, não falando agora do jornalismo, mas falando as obras literárias, quando fala que uma obra é puro clichê, não tem problema que ela tenha alguns clichês, porque sempre tem coisas que não mudam, existem princípios, existem coisas que não dá para inventar, sempre são daquele jeito. Mas acontece que se um livro fosse feito só de clichês, ele sim era considerado o clichê. Uma coisa que ele não disse nenhuma novidade, foi um recorte. Foi só um pega um pouco daqui, pega um pouco dali e não tem nenhuma ideia ali. Só aquilo que é o mais comum, o mais usual, o mais óbvio, não precisa ser dito. Acontece que vai vir um bônus aqui no clique. A Paula Abreu, ela é coach, ela fala uma história que eu achei bem curiosa quando ela dá o exemplo de que se a gente não escreve o que a gente quer, escrever no sentido de determinar o que a gente quer, as coisas, a vida, ela age como se fosse a Amazon Prime. A Amazon, você vai lá comprar um livro, ou você entra num shopping lá. Ele faz o quê? Ele te apresenta o que a maioria das pessoas estão comprando. Ele te mostra os mais vendidos. Ele te mostra os clichês. Acontece que na hora que a gente vai fabricar a nossa vida, a gente está rodeado das pessoas e a gente vai ter a primeira impressão, as pessoas, o modelo que a gente vai ter para escrever a nossa história são os clichês que estão à nossa volta. Então, qual é, se você, por vontade própria, calma um pouquinho, se por vontade própria você quer ter uma vida semelhante a todo mundo que está à sua volta, top! Mas se você tem o intuito de querer fazer uma coisa diferente, que não existe exemplos à sua volta, você precisa buscar esses exemplos. Buscar esses exemplos é uma parte da educação. Fez sentido agora? Então, acontece que é muito difícil. Por que é difícil? Porque a gente não gosta de escolha. Mas porque a gente não gosta de escolha é coisa para um outro clique. Então, até o clique de amanhã.